Boa noite, com a presença de Deus, iniciaremos a 37ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário, nobre vereador Jurandir, que, por gentileza, faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido ao nobre vereador Sérgio Ventura para, por gentileza, fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, ao público presente e aos ouvintes da Rádio Transversal. Vamos ler um capítulo das Escrituras Sagradas, Gálatas, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Explico-me, enquanto herdeiro de Deus, herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já és escravo, mas filho. E és filho, então também herdeiro por Deus. São palavras do Senhor. Peço a todos os nobres vereadores que, por gentileza, não deixem de assinar a lista da presença nas sessões, evidentemente, enquanto se encontram aqui no recinto. Por favor, vamos colaborar na assinatura da lista de presença. Declaro aberto o expediente com a leitura das matérias, ouvindo antes leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão extraordinária realizada no dia 14 de novembro de 2014. Aos 14 dias do mês de novembro de 2014, foi realizada a 14ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 16 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores. Respondendo, Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo, solicitou ao senhor Miguel Marcelo Sobrinho fazer a leitura de um trecho bíblico. A seguir, declarou aberto a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias, iniciando com o requerimento verbal do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira, solicitando a dispensa da leitura da ata da 36ª sessão ordinária realizada no dia 11 de novembro de 2014, e da ata da 13ª sessão extraordinária também realizada no dia 11 de novembro de 2014. O requerimento verbal foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. O ofício número 178 de 2014, CMSP,
que solicita a convocação da sessão extraordinária para apreciação do projeto de lei número 034 de 2014. Projeto de lei número 034 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. O projeto entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelo vereador Sérgio Ventura. Posto o projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 14ª sessão extraordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata da 14ª sessão extraordinária, realizada no dia 14 de novembro de 2014, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação da ata, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Ata da 15ª sessão extraordinária, realizada no dia 14 de novembro de 2014. Aos 14 dias do mês de novembro de 2014, foi realizada a 15ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 16 horas e 15 minutos, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores. Respondendo, Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo. O presidente declarou aberto a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias, e comunicou que a leitura da ata da 14ª sessão extraordinária será realizada na próxima sessão, justamente por ter sido realizada minutos antes, no mesmo dia. Ofício número 108 de 2014 desta Casa de Leis, solicitando ao Poder Executivo esclarecimento referente ao projeto de lei número 032 de 2014. Ofício número 181 de 2014, CMSP. Em atenção ao ofício número 108 de 2014, projeto de lei número 032 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e suplementar e dar outras providências. O projeto entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelo vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Posto o projeto em votação, sendo aprovado por 5 votos favoráveis contra 3 votos pela rejeição, votaram pela aprovação Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz e Miguel Marcelo Sobrinho. Votou pela rejeição Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa e Sérgio Ventura. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 15ª sessão extraordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata da 15ª sessão extraordinária, realizada no dia 14 de novembro de 2014, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desta ata, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Ofício número 179 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 11 de novembro de 2014. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 114 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura, seguem na ordem as respostas sobre os questionamentos. Primeiro, na ocorrência de óbitos na maternidade municipal, o corpo é retirado da instituição através da saída lateral.
Segundo, na unidade ocorrem 3 óbitos pelas causas de malformação congênita múltipla, prematuridade extrema e retardo não especificado de crescimento fetal, transtorno hipertensivo. Terceiro, de acordo com as exigências para edificações com área menor ou igual a 750 metros quadrados, o decreto estadual número 56.819 exige controle de materiais de acabamento, saída de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência e extintores. Tarefas como a troca total da fiação elétrica do prédio, cálculo do número de extintores de incêndios necessários, CO2 e água foram instituídos, bem como sinalização de emergência. Ainda atende à questão de iluminação de emergência. Quarto, na necessidade de apoio por intercorrências, os funcionários da maternidade entrarão em contato com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Não há contrato vigente com empresa de serviços de segurança. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 180 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 11 de novembro de 2014. Excelentíssimo Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e ao ensejo encaminho-lhe o balancete da receita e despesa referente ao mês de outubro de 2014. Na oportunidade, aproveito para renovar a Vossa Excelência e a seus nobres pares meus protestos de estima e consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 182 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 13 de novembro de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 117 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que foi encaminhado ofício à CPFL com cópia do requerimento em epígrafe para possíveis providências. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 183 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 13 de novembro de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 118 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura, segue na ordem as respostas sobre os questionamentos. Primeiro, seguem cópia do processo licitatório e dos contratos firmados com as equipes responsáveis pela maternidade municipal. Segundo, de acordo com as exigências para edificações com a área menor ou igual a 750 metros quadrados, o decreto estadual número 56.819 exige controle de materiais de acabamento, saída de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência e extintores de incêndios necessário. CO2 e água foram extintos, bem como a sinalização de emergência. Ainda atende à questão de iluminação de emergência, conforme já respondido no ofício 179 de 2014, em resposta ao requerimento número 114 de 2014, em item 3, também de sua autoria. Apresento a Vossa Excelência e dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 055 de 2014, da Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 13 de novembro de 2014. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e ao ensejo envio-lhe anexo a este o balancete mensal da Fundação referente ao mês de outubro, conforme dispõe a Lei Municipal número 889
de 94, de 10 de novembro de 1994, na ausência de outro particular, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração, atenciosamente, Homero João Moreira de Oliveira, Presidente. Museu Ofício da USP, Itu, 23 de outubro de 2014, prezados senhores. O Museu Republicano, Convenção de Itu, extensão do Museu Paulista da USP, através de sua biblioteca, oferece 2 exemplares de obras editadas pela instituição em homenagem a Prudente José de Moraes Barros, primeiro Presidente Civil da República. A primeira, catálogo do Gabinete do Prudente de Moraes. Biblioteca, trata-se do catálogo ilustrado de referências da Biblioteca Particular do Presidente, com cerca de 2.000 volumes pertencentes ao Museu Republicano. A segunda obra, Discursos de Prudente de Moraes, trata-se de uma compilação de mensagens apresentadas por Prudente de Moraes durante sua vida pública. Esperamos, com a doação, contribuir para o enriquecimento do seu acervo. Atenciosamente, Professora Doutora Maria Aparecida de Menezes Borrego, Supervisora Técnica Científica da USP. E a senhora Maria Cristina Monteiro Tasca, bibliotecária da Seção de Bibliotecas da USP. Recebido 21 telegramas do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 1.405.304,96. Mensagem do projeto de lei complementar número 08 de 2014, de 12 de novembro de 2014. Senhor Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares, no ensejo em caminho o presente projeto de lei complementar que tem por objeto a alteração na Lei Complementar número 03 de 2009, alterada pelas Leis Complementares número 04 de 2009, de 23 de abril de 2009, número 09 de 2010, de 23 de abril de 2010, e número 04 de 2013, de 20 de março de 2013. A alteração da Lei Complementar número 03 de 2013, alteração da Lei Complementar número 01 de 2010, alterada pela Lei Complementar número 01 de 2013 e Lei Complementar número 04 de 2013 e da outras providências. A presente propositura justifica-se na medida em que a alteração da carga horária dos médicos ginecologistas deste município faz-se necessária para a correção de distorção exigente na fixação de referências e jornada de trabalho, visto que a referência 97, a exemplo das especialidades de dermatologia, endocrinologia e pneumologia, é de 4 horas por plantão e não 20 horas como atualmente fixada para o médico ginecologista. E por estarmos com grandes dificuldades para a contratação de médicos com carga de 20 horas, precisamos de mais médicos com carga horária menor. Certo de que o presente projeto de lei complementar receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submete-o à apreciação de Vossas Excelências. Salto de Pirapora, 12 de novembro de 2014, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei Complementar número 08 de 2014, de 12 de novembro de 2014. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 03 de 2009, alterado pelas Leis Complementares número 04 de 2009, de 23 de abril de 2009, número 09 de 2010, de 23 de abril de 2010, e número 04 de 2013, de 20 de março de 2013, alteração de Lei Complementar número 03 de 2013, alteração de Lei Complementar número 01 de 2010, alterada pela Lei Complementar número 01 de 2013 e Lei Complementar 04 de 2013 e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito do município de Salto de Pirapora, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o quadro permanente de pessoal anexo 1 da Lei Complementar número 03 de 2009, alterada pela Lei Complementar número 04 de 2009, Lei Complementar número 04 de 2013 e Lei Complementar número 05 de 2014. O seguinte cargo de provimento afetivo conforme especifica: denominação médico ginecologista, 9. Jornada, plantão de 4 horas. Requisito, curso superior, registro no CRM e título de especialidade. Artigo 2º. Compete ao médico ginecologista realizar consultas e atendimentos médicos, aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano em mulheres, de acordo com a sua especialidade, realizar exames ginecológicos que incluem exame de mamas e exames especular, diagnosticando anomalias e infecções existentes, medicando e ou encaminhando para novos exames, realizar a coleta de material preventivo do câncer, coleta de citologia oncótica e também procedimentos necessários, executar cauterizações de colo de útero com criocautério, realizar o planejamento familiar através de palestras e explanações a respeito dos métodos existentes na unidade de saúde e fornecendo o material quando solicitado, realizar investigações de esterilidade conjugal através de exame, participar de equipe de multiprofissional, elaborando ou adequando programas, normas e rotinas visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas, manter prontuários de seus pacientes atualizados, desempenhar outras atividades correlatas compatíveis com o seu cargo, de acordo com o seu superior imediato. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: manutenção da divisão especialidades médicas, vencimentos e vantagens fixa pessoal civil, obrigações patronais. Artigo 4º. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 12 de novembro de 2014, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Rita de Cássia Galante de Carvalho, secretária municipal de saúde. Indicação número 060 de 2014. Indicação de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais,
que determine ao setor competente analisar a possibilidade da compra de um motor novo reserva para a bomba-filtro da piscina do Conjunto Aquático Municipal. Justificativa. Desnecessário seria descrever aqui a importância do Conjunto Aquático Municipal para a nossa população, uma vez que o local é uma das melhores opções de lazer e prática de esportes de nosso município. O que ocorre é que as constantes quebras do sistema de motor e filtro da piscina têm resultado no fechamento do conjunto aquático, muitas vezes por vários dias, deixando os frequentadores sem essa opção de lazer. O mais preocupante é a situação dos participantes da hidromassagem, que em determinados casos é utilizada como tratamento auxiliar a vários problemas de saúde. Sala de Sessões, 14 de novembro de 2014, Donizete Antônio Correia Barbosa, vereador. Indicação número 061 de 2014. Indicação de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, que determine ao setor competente análise da possibilidade de desenvolver o Plano de Política Municipal de Mobilidade Urbana em consonância à Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Justificativa. No dia 12 de novembro deste ano, participei da 5ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania 2014, na Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, na qual a doutora Linamara Riso Batistella, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, e o senhor Cid Torquato, secretário de Estado adjunto, externaram brilhantemente que, neste ano, querem estimular todos os municípios do nosso Estado a trabalharem o tema acessibilidade e mobilidade urbana, em sintonia com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a buscarem novas soluções e repensarem o espaço urbano a partir do desempenho universal, permitindo sua utilização por todos os cidadãos, e visando intensificar o processo e ampliar a interlocução e o compartilhar das ideias, informações e boas práticas dos municípios de nosso Estado, estão criando o Fórum Estadual de Secretários e Gestores Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para fortalecer as discussões quanto aos direitos e acessibilidade à inclusão, conforme Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, em seu artigo 24, o Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de afetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá complementar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta lei, bem como, parágrafo 3º, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao Plano Diretor Municipal existente ou em elaboração no prazo máximo de 3 anos da vigência desta lei. Parágrafo 4º. Os municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana na data da promulgação desta lei terão o prazo máximo de 3 anos de sua vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais
destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta lei. O secretário adjunto, Sr. Cide Torquato, enfatizou a importância de gestores do Poder Executivo participarem do fórum e faço desta indicação documento oficial em compartilhar a informação com Vossa Excelência. Sala de Sessões, 17 de novembro de 2014, Kelly Luciana Ortiz, vereadora. A palavra está livre no momento do expediente. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer uns comentários. Com a palavra o presidente desta casa, vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Kelly, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, Zé Carlos, o senhor Renato, lá do Alpes, o Lúcio da rádio, e os demais que nos ouvem pela rádio transversal e também que nos acompanham online. Ocupo a tribuna na noite de hoje para enfatizar, para realçar aquilo que foi a segunda mostra cultural Somos Frutos de Nossas Escolhas. Este evento aconteceu na quinta-feira passada no salão do recinto de festas, no salão Antônio Carlos Farrapo, chamado Clube do Povo, e foi um evento extraordinário. Ele chegou a impressionar todas as pessoas que lá tiveram, eu tenho absoluta certeza disso. Estive lá com a minha esposa, estiveram lá o prefeito e a primeira-dama, esteve também o nobre vereador Miguel Marcelo e esposa. Foi um evento que marcou o encerramento de todas as oficinas culturais do ano de 2014. Um espetáculo que durou pouco mais de 2 horas e que foi recheado por uma diversidade de atividades. Isto é que é o mais curioso, isso é que é o mais interessante a gente ver o trabalho cultural no município. Nós sabemos, nós que somos aqui vereadores, trabalhamos nessa casa, sabemos que os recursos são poucos para a área cultural. Bem como os recursos, via de regra, são poucos também para outras atividades de esporte, etc. Mas, no entanto, com pouco recurso, mas com muita criatividade, com muito voluntarismo, estabelece um trabalho extraordinário. Então eu quero enfocar aqui que o texto do espetáculo foi escrito pela professora Jane, que todos nós conhecemos. Professora Jane, que tem já há muito tempo desenvolvido um trabalho muito importante na área do teatro, ela, seu esposo Dorival e toda a equipe. Então foi ela que criou o espetáculo, ela que montou o texto do espetáculo. Mas como eu disse, foi um espetáculo recheado de muitas atividades, inclusive atividades circenses, e eu quero aqui também, faço questão de enfatizar aqui, as demais pessoas envolvidas. Evidentemente que eu destaco o trabalho da secretária Valesca Menezes Garcia, secretária de Esporte, Cultura e Turismo, que tem tomado as iniciativas no sentido de realmente trabalhar com ênfase, estimulando o trabalho em todas as idades, porque lá nós percebíamos que tinha praticamente criança de colo, crianças bem pequenas mesmo, inclusive pessoas até da terceira idade, participando no coral, inclusive. Eu quero enfatizar também, dizer o trabalho importante da Michele, que é chefe da divisão de cultura, do Cafu, que todos nós conhecemos, o Cafu e a esposa Juliana, que também fazem um trabalho maravilhoso. Aliás, isso é uma marca do Cafu já há muito tempo nesse município, tem sido uma marca dele, ele sempre se destaca na área cultural. Inclusive também esses dias, como eu já mencionei nessa mesma tribuna, estivemos em Pilar do Sul, onde nós pudemos lá também presenciar, participar de atividades
culturais relativas aos 78 anos de Pilar do Sul, e lá esteve também Cafu, a esposa Juliana, com uma fanfarra, com um grupo, né, lá de Sarapuí, que foi ensaiado por eles. Quero também realçar arte circense, professor Leandro, balé infantil e juvenil, professora Juliana, capoeira, professor Marcelo, iniciação musical, professor Wanderson, que é o próprio Cafu, jazz infantil e juvenil, a mesma professora Juliana, percussão, bateria, professor Mateus, canto e coral, professor Ubirajara, teclado também, professor Ubirajara, tecido acrobático, professora Daiane. Foi um espetáculo realmente muito importante que essa professora e seus alunos apresentaram lá, que tudo bastante relacionado com a questão circense. E o circo, a exemplo do teatro, acho que é realmente algo muito interessante quando se fala da cultura, né? Acho que o circo realmente é uma coisa, é uma tradição, é uma marca no setor da cultura. Teatro infantil, professora Jane. Esse teatro depois encerrou todas as atividades, praticamente foram encerradas por uma apresentação teatral infantil, que teve a direção da professora Jane, e que essa peça durou ali por volta de 15 ou 20 minutos. Dança de salão, professora Joana, dança gaúcha, professor Ramos, violão, professor Eric. Eu quero então, e aqui também fala, né, da pintura em tela, que é o professor Robson. Então, só para enfatizar e para mostrar que realmente, muitas vezes com pouco recurso, mas com muita criatividade, com muita espontaneidade, realmente, e a nossa população mostrando aquele, vamos dizer assim, aquele espírito artístico, nós estamos aqui para dar os parabéns à secretária, a toda a sua equipe, por esse espetáculo que, lamentavelmente, nem todos puderam assistir, mas estiveram lá, eu mais ou menos estimei aproximadamente 500 pessoas. E o importante é justamente a integração que essas atividades proporcionam, porque lá estavam praticamente as famílias daqueles que estão envolvidos nesses projetos. Então estava lá pai, mãe, muitas vezes avós daquelas crianças, etc. Então foi uma coisa muito bonita. Somos frutos de nossa escolha, marcou o encerramento das oficinas culturais de 2014, a professora Valesca também anunciou já que estão abertas já as inscrições para as oficinas do ano 2015, que sejam feitas lá no local atrás da antiga prefeitura, lá na rua Moreira Bastos, que estão lá os agentes, aquelas pessoas que estão envolvidas com a cultura para realmente fazer essas inscrições já para as oficinas do próximo ano. Também ela pediu para que avisasse que agora, esta semana, 17 a 21, exposição de artigos culturais da comunidade quilombola Cafundó na Biblioteca Municipal. E dia 20 de novembro, apresentações alusivas ao Dia Nacional da Consciência Negra no Calçadão, a partir das 19h30. Lá estarão rodas de capoeira, jongo, roda de conversa com integrantes da comunidade quilombola Cafundó, palestras, artesanatos, participação da Academia de Letras e Artes Salto de Pirapora. Portanto, mais uma vez, os meus parabéns em nome do Legislativo Municipal e que realmente continue esse entusiasmo na área cultural, que realmente um povo que não vive a cultura, um povo que realmente não se desenvolve no aspecto cultural, realmente fica uma comunidade muito morna. Então nós vimos lá realmente o entusiasmo, o ânimo, a alegria daquelas crianças, daqueles adultos, daqueles idosos que de uma forma ou de outra lá estiveram participando. Inclusive tinha muitos idosos participando do Conjunto Coral, que também é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. Portanto, meus parabéns a todos e uma boa noite. A palavra continua livre no momento do expediente.
peço ao nobre vereador Jurandir que confirme a presença dos nobres vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia, com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei complementar número 07 de 2014. Parecer número 019 de 2014 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei complementar número 07 de 2014. Parecer número 015 de 2014 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei complementar número 07 de 2014. Parecer número 014 de 2014 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei complementar número 07 de 2014. Projeto de lei complementar número 07 de 2014, de 5 de novembro de 2014. Dispõe sobre a criação de 36 cargos de monitores escolares, lotado na Secretaria Municipal de Educação, devido à necessidade desse profissional específico em nossas unidades educacionais para desenvolver um trabalho com crianças, principalmente em idade de creche, e por estar inaugurando nova unidade para melhor atendimento. Projeto de lei complementar número 007/2014, de 5 de novembro de 2014, dispõe sobre a criação do cargo de monitor escolar lotado na Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Está em discussão em seu primeiro turno. Está em votação em seu primeiro turno. Votação nominal. Alex Ferreira de Souza. Sim. Donizete Antônio Correia Barbosa. Sim. Isarildo Moreira Farrapo. Sim. José Luiz Vieira. Sim. Jurandir Matos de Almeida. Sim. Kelly Luciana Ortiz. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim. Sérgio Ventura. Sim. O projeto está aprovado unanimemente no primeiro turno. Está em discussão em seu segundo turno. Com a palavra para discutir o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público presente, pessoal da Rádio Transversal que está nos ouvindo e o pessoal que nos acompanha online. Eu só vou fazer um breve comentário aqui a respeito desse projeto aqui. É criação de cargos, né? Do monitor da educação. Essa é uma preocupação muito grande. Eu acabei descendo no Ministério Público exatamente por causa disso no dia 14 de outubro, véspera do Dia das Professoras. Todas as creches, no dia 15, funcionaram com servidores, com serviços gerais, trabalhando em sala de aula. Só que eu não fui atendido no Ministério Público. Eu não consegui falar com o promotor. Era uma denúncia que a gente estava fazendo e hoje a gente percebe que acho que já teve também um pouco de noção daquilo que a gente ia fazer lá. E realmente estão tentando consertar. A gente gostaria que tudo não precisasse disso daqui. Todas as coisas que a gente reivindica, fosse reivindicado e fosse feito. Porque a gente tenta resolver o problema. Eu só estava buscando lá porque já era o extremo. Muitas pessoas já tinham passado a respeito dessa situação que a vereadora também comentou sobre o assédio moral. São situações que vêm ocorrendo nesses casos aqui, ó. Nesses casos aqui.
Só que as pessoas têm medo. E eles têm o vereador aqui como amparo e como uma pessoa que vai resolver tudo. Só que, infelizmente, eu não consigo resolver tudo. Eu tento resolver. Só que muitas coisas não dependem só de mim. Se dependesse de mim, com certeza eu teria feito. Então, vai essa fala para as pessoas que me procuraram. Acho que acredito que hoje está sendo resolvido aquilo que eles pediram. Não precisaria disso. Era só olhar com um pouco melhor olhos as pessoas, olhar para dentro do olho, para dentro do coração das pessoas, que não precisaria desse tipo de trabalho. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, nobre vereador. O projeto continua em discussão em segundo turno. Ninguém mais para discutir, está em votação, votação nominal. Alex Ferreira de Souza. Sim. Donizete Antônio Correia Barbosa. Sim. Isarildo Moreira Farrapo. Sim. José Luiz Vieira. Jurandir Matos de Almeida. Sim. Kelly Luciana Ortiz. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim. Sérgio Ventura. Sim. O projeto está aprovado de forma unânime em segundo turno e vai para a sanção do prefeito. Requerimento número 119 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações sobre o Cemitério da Consolação. Primeiro, quais os valores destinados ao Cemitério da Consolação nas leis orçamentárias municipais dos últimos 5 anos? Segundo, destes valores, qual o montante efetivamente utilizado para a manutenção das atividades de funcionamento do cemitério? Terceiro, existe por parte do Poder Executivo algum projeto de ampliação ou até mesmo alguma ideia que possa oferecer melhoria no serviço prestado à população? Justificativa. É público e notório que o serviço público prestado no Cemitério da Consolação poderia e deveria ser melhorado. A falta de funcionários tem sido apontado como a principal razão da atual aparência de abandono em que se encontra o local. Não considero justo que, no momento de dor extrema que é a perda de um ente querido, a nossa população encontre tanta dificuldade para se utilizar deste serviço público. Sala de Sessões, 13 de novembro de 2014, Donizete Antônio Correia Barbosa, vereador. Requerimento número 119/2014, de autoria do nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 120 de 2014. Requerimento de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente, de maneira urgente, providenciar a reforma das instalações elétricas da Praça Eupídio Marcelo, conhecida como a Praça da Fonte, em relação à fonte. Justificativa. Nesta última semana do corrente, uma menina de 1 ano e 11 meses teve ferimentos em uma das mãos ao tentar pegar uma florzinha na grama da referida praça, quando entrou em contato com a fiação elétrica desencapada.
É do conhecimento do Poder Executivo e deste Legislativo que anteriormente já houve solicitação de manutenção dessa praça através do requerimento número 107 de 2013, datada de 3/10 de 2013, de autoria do vereador Sérgio Ventura, e até agora não houve a efetivação do pleito. Dada a ocorrência e a necessidade de evitarmos novos acidentes, que inclusive podem ser fatais, solicito urgência na resolução desta situação-problema. Sala de Sessões, 17 de novembro de 2014, Kelly Luciana Ortiz, vereadora. Requerimento número 120/2014, de autoria da nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 121 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Requeiro a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis cópia do Plano Municipal de Educação atualizado. Justificativa. Quando se discute educação, por exemplo, a quem cabe a tarefa de educar, se a escola ou a família, entra-se num jogo de empurra-empurra, a quem cabe a responsabilidade de mal educados, a família cobra que a educação seja dada pela escola, enquanto diz que a educação deve vir do berço. Enquanto isso, a educação vira área de ninguém. É preciso, com certeza, definir de qual educação estamos falando. Um novo paradigma de educação exige atualizar-se e capacitar. Pelas razões expostas, solicito providências do Poder Executivo para averiguar e atender às necessidades deste pedido, que é uma área de suma importância para o bom desenvolvimento de um município. Sala de Sessões, 17 de novembro de 2014, Alex Ferreira de Souza, vereador. Requerimento número 121/2014, de autoria do nobre vereador professor Alex Ferreira de Souza, está em discussão. Para discutir, o autor do requerimento, professor Alex. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos acompanhando online, quem está nos ouvindo pela rádio transversal. Bem, esse pedido do Plano Municipal da Educação é uma situação onde nós estamos dentro da escola a todo momento e nos vem acontecendo uma educação não muito clara dentro de Sal de Pirapora. Então eu gostaria que o poder público, não sei se tem esse plano de educação, esse plano municipal de educação, mas que mande-nos e que comece a se pensar numa nova educação para as escolas de Sal de Pirapora. Porque essa educação que nós estamos tendo nas escolas, ela precisa ir além disso que está acontecendo hoje. Então, nessa perspectiva, a sua construção poderá ser bem mais abrangente quando discutida com todos em Sal de Pirapora, com toda a população, com pais, com toda a situação do município. Então vamos ver qual ferramenta qual material vai ser mandado para nós nessa Casa de Leis e, se possível, futuramente a gente está sentando até com a nossa secretária de Educação para a gente começar a discutir novos caminhos para a educação de Sal de Pirapora. Eu vou dar só um alerta aqui. Hoje nós temos a escola de educação especial, que hoje você não se vê mais alunos da escola especial interagindo, ou seja, na inclusão social na cidade. Você não vê eles fazendo atividades diferenciadas. Até onde me chegou, essas crianças hoje eles ficam só dentro de salas de aula entre 4 paredes. E precisa mudar isso. Essas pessoas que têm problema de deficiência, elas precisam ser mais inclusas na sociedade, não exclusas. E o que está acontecendo hoje na escola especial, infelizmente, eles estão sendo escondidos. Ou seja,
Está ficando um depósito de pessoas. O que acontece com muitas escolas virando depósito de crianças, depósito de professores e tudo mais. Nós temos na rede pública muitos professores excelentes e precisam ser mais valorizados. Então nós temos que começar a pensar a nossa educação diferenciada em Salto de Pirapora. Um dos grandes problemas hoje de Salto de Pirapora é a questão social. E todo social a gente começa trabalhando-se dentro da escola. Se não trabalhar dentro da escola, isso não vai acontecer melhorias no nosso município. Boa noite. Obrigado, professor. O requerimento continua em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação do requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 122 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o plenário, que oficia o chefe do Poder Executivo para que envie a esta Casa de Leis algumas informações a respeito dos servidores que ocupam cargos comissionados na Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, conforme segue abaixo. Primeiro, número das portarias que nomeiam os servidores. Segundo, cargos ocupados por esses servidores. Terceiro, nomes dos servidores. Justificativa. O presente requerimento se tornou necessário primeiramente para a informação própria do vereador e da Câmara Municipal, uma vez que tais portarias, por serem de competência do administrador público, prefeito, obviamente, ficam arquivadas junto à Prefeitura, não tendo esta Casa de Leis as respectivas cópias. Segundo, com essas informações, este vereador e a própria Câmara Municipal, no exercício de sua obrigação institucional, estarão aptos a responder a questionamentos por parte dos munícipes que, porventura, venham a se referir a atos praticados por qualquer servidor ocupante de cargo comissionado. Sala de Sessões, 17 de novembro de 2014, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 122/2014, de autoria do nobre vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, dou por encerrada a 37ª sessão ordinária. Uma boa noite a todos e Deus abençoe.